Meus irmãos, eu te convido a abrir no livro de Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler ali a partir do verso 13. Todo mundo achou aí Hebreus, capítulo 11 e verso 13. Quem achou, fala assim, ó, a Bíblia. Quem não achou, fala, é pelo telão mesmo, pastor. Diz assim o texto: todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Vamos orar? Feche teus olhos. Senhor meu Deus, Pai, nós te damos graça e nós te louvamos por esse tempo aqui juntos de comunhão e da exposição da Tua Palavra. Senhor, eu sou incapaz de comunicar a Tua Palavra como ela precisa ser feita. Então, Senhor, eu preciso da assistência do Teu Espírito Santo, mas não só sobre a mim, que vou comunicar, mas sobre a Tua igreja também que vai acolher. Dai-nos, Senhor, discernimento, de discernirmos a Tua voz dessa noite, para que permaneça no nosso coração apenas aquilo que foi inspirado pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de expor a Tua Palavra. E que nós aqui temos a oportunidade também de, juntos, em comunhão como igreja, ter acesso à Tua Santa Escritura. Obrigado porque muitos povos não têm esse privilégio. Não nos deixe, Senhor, negligenciarmos esse privilégio que nós temos de termos o contato com a Tua Palavra e a exposição da Tua Palavra. Então paralisa, Senhor, no reino espiritual tudo aquilo que impede a Tua Palavra de chegar e alcançar o nosso coração e nos faça, Senhor, viver para a Tua glória, a fim de que o Senhor seja glorificado em nós e por meio de nós. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, nós estamos na série de mensagens Meu Brasil Brasileiro. Estamos fazendo uma exposição a respeito das dificuldades, os enfrentamentos que nós temos nesse nosso país, mas mais do que isso, a nossa responsabilidade enquanto cristãos. Nós somos chamados pelo Senhor a sermos sal e sermos luz do mundo. É certo que o mundo tende à destruição. O mundo ele é temporário e o fim dele é certo. Mas isso não é um salvo-conduto para negligenciarmos a nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis por aquilo que o Senhor confiou a nós. O Senhor confiou a nós coisas importantes e nós somos mordomos do Senhor neste mundo caído. Nós vivemos aqui como aqueles que têm filhos no exílio. E nós somos chamados pelo Senhor para brilharmos na escuridão. Aonde mais a luz pode ser vista? A luz ela pode ser melhor vista na escuridão. Então é nos ambientes escuros, é nos ambientes de trevas do mundo que nós devemos brilhar com a luz de Jesus e cumprir a nossa missão. A vida cristã é uma vida de missão e de propósito. A minha e a sua vida enquanto cristão é uma vida que deve servir aos propósitos de Deus. É por essa razão que nós ainda estamos nessa terra aqui. É por essa razão que o plano de salvação não termina quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador. O plano de salvação não terminou na sua vida quando você disse que receberia Jesus como Senhor e Salvador ou quando você passou pelas águas do batismo, como nossos irmãos vão fazer aqui. A nossa salvação ela continua quando nós manifestamos os propósitos, o chamado, a missão que Deus nos deu. Deus está em missão, Deus é um grande missionário e nós somos participantes da missão de Deus. Deus está em missão e qual que é a missão de Deus? Deus deseja resgatar o mundo e nós somos cooperadores na missão de Deus. Deus nos chama para cooperarmos com um Deus que está em missão. É um grande mistério na nossa teologia
quando nós olhamos para um Deus capaz de criar todas as coisas e saber que esse Deus conta conosco, conta com a sua criação redimida para trazer redenção àqueles que ainda não foram redimidos. Parece algo estranho Deus, sendo Senhor e soberano sobre todas as coisas, desejar contar comigo, que sou falho e pecador. Contar com você, que também é falho e pecador. Mas o fato é que o Senhor deseja que nós sejamos participantes da obra missionária de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E esse tempo aqui de igreja, meus irmãos, é o tempo em que o Senhor nos prepara para que o nosso culto real, verdadeiro, continue ao sairmos daqui. O culto que de fato é relevante não é esse que nós fazemos aqui. O culto que de fato é relevante nas nossas vidas é na segunda de manhã. Quando nós saímos para o mundo, quando nós saímos para esse Brasil e nós vamos dar sinais do reino de Deus. Nós somos esses que vivem segundo a lógica de uma outra pátria. Eu não sei quantos aqui acompanham notícias, mas ontem o ex-presidente Bolsonaro foi preso. E o nosso país, ele é tão carente de tantas coisas que os nossos últimos 3 presidentes já foram presos. Os nossos últimos 3, Michel Temer já foi preso, o Lula já foi preso e ontem o Bolsonaro foi preso. O Brasil precisa de lançar a esperança em líderes políticos? Não. O Brasil precisa de uma salvação muito maior do que essa. O Brasil precisa de Jesus Cristo. O Brasil precisa de que uma nova pátria e superior desça para a terra, para que a gente viva uma nova lógica, não mais deste mundo caído, mas a lógica do reino de Deus. Olha o que o verso 13 diz para nós. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as, confessando que eram estrangeiros, peregrinos sobre a terra. Pessoas que confessavam que eram de outra pátria. Do que esse texto está falando? Da galeria dos heróis da fé. Você vai ler aqui o que nós chamamos da galeria dos heróis da fé. Está falando de quem aqui, meus irmãos? De Abraão. O texto aqui está falando de Isaac, o texto aqui está falando de Noé, está falando de Abel. Homens que viveram de uma forma a confessar, como o autor aqui diz para nós, que eles eram de uma outra pátria. E como é que a gente confessa que nós somos de uma outra pátria? Quando nós trazemos uma cultura de um reino futuro para o tempo presente. Como que eu confesso que eu sou de uma outra pátria? Quando eu trago uma cultura de um reino futuro que Deus ainda estabelecerá para este tempo presente. Assim eu começo a dar sinais do reino de Deus. Eu já vivo nessa terra aqui como alguém que é um cidadão dos céus. No mundo em que as pessoas estão famintas, nós não somos mais famintos. No mundo de pessoas famintas, nós somos os frutos de Deus neste lugar. No mundo de pessoas necessitadas, nós somos aqueles, como nós falamos domingo passado, que não correm mais atrás das necessidades. Nós somos aqueles que anunciam um reino de prosperidade. E não um reino de prosperidade financeira, mas um reino de vida, um reino de amor, um reino de paz. Como que nós confessamos que nós somos de uma outra pátria? Vivendo nesse tempo presente, trazendo a cultura do reino dos céus. No reino do céu, sabe como que a justiça é feita? Através do perdão. Sabe como que Deus estendeu a justiça de Jesus para as nossas vidas? Por meio do perdão. Então como que eu confesso uma nova pátria? Como que eu trago a lógica de um novo reino vivendo neste mundo caído? Quando a minha justiça também te alcança através do perdão. Quando ao invés de você reproduzir uma injustiça que você teve, você devolve em forma de perdão, dizendo, na lógica do reino de Deus, as injustiças são transformadas em perdão.
Aquele que cometeu a injustiça contra você, ao invés de receber a sua justiça, porque é justo, você devolve em forma de perdão. Você está anunciando que no reino de Deus, a justiça no reino de Deus é feita em forma de perdão. A justiça de Jesus nos alcançou quando Ele nos perdoou na cruz do Calvário. E hoje, quando nós sofremos uma injustiça, como que a gente diz que nós não somos mais dessa terra aqui? Quando a gente vai para o juiz e processa? Quando a gente corre atrás dos nossos direitos? Quando a gente coloca o nosso irmão, protesta o nosso irmão, coloca o nosso irmão contra a parede? Não. Nós confessamos que nós somos de uma nova pátria, quando nós estendemos a mão e nós perdoamos. Quem já fez, eu sempre falo isso aqui, quem já fez a oração do Pai Nosso, sabe o que já orou. E sabe a profundidade e a radicalidade daquilo. Porque em uma altura da oração do Pai Nosso, Jesus diz assim: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Como que isso é poderoso? Senhor, perdoa as nossas dívidas, perdoa o meu pecado, assim como eu perdoo quem pecou contra mim. A pergunta é: como é que eu estou perdoando quem pecou contra mim? Não, Senhor, eu perdoei, mas é ele lá e eu aqui. Só que aí a gente orou dizendo assim: Senhor, me perdoa assim como eu tenho perdoado. Aí Deus vai falar assim: então tá bom, é você lá e eu aqui. Olha quão profundo é. Então, no reino de Deus, quando nós confessamos o reino de Deus, nós estamos trazendo uma nova cultura. E é interessante que essa cultura, ela vai trazer incômodo, mas ela vai trazer também um sentimento, um desejo, vai despertar em alguém um desejo de conhecer essa nova cultura. Eu não sei se você já passou pela experiência de ter uma atitude que ninguém esperava. E alguém diz para você assim: por que você teve essa atitude? Meu irmão, essa é a porta aberta para você falar do Evangelho. Sua resposta deve ser: porque a minha lógica é o reino de Deus. E no reino de Deus há perdão. No reino de Deus há graça. No reino de Deus há amor. Então, todas as vezes que nós operamos na lógica, nós estamos confessando que nós não somos mais deste mundo aqui. Todas as vezes que nós operamos na lógica do reino de Deus, nós estamos dizendo: eu sigo agora um novo rei, eu vivo uma nova ordem, eu vivo agora para uma pátria superior e celestial que não é mais deste mundo. Eu sei que neste mundo é assim, mas eu sirvo a um rei que estende a sua justiça por meio do seu perdão. E lembre-se dessa frase: no mundo de carentes e necessitados, nós somos o fruto de Deus. Nós somos aqueles colocados aqui para trazer alimento e para saciar a sede daquilo que tem sede. Tem aquele... Não sei quem aqui lembra daqueles desenhos antigos. Tem um desenho que fala assim: ó céus, ó terra, ó vida. Você lembra desse desenho aqui? Você lembra desse desenho? Maravilhoso, né? E aí a gente é de uma nova pátria, a gente é chamado de filho de Deus, a gente é amado por Deus, e quando vem as adversidades, sabe o que a gente faz? Ó céus, ó vida. A gente está ainda na lógica do mundo. A gente é pleno em Cristo Jesus. O Senhor já nos encheu com toda sorte de bênçãos celestiais. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 1, ele vai dizer que não é que nós vamos ser abençoados, é que nós já somos abençoados em Cristo Jesus, com toda sorte de bênçãos. Em um mundo mortal, em que nós estamos sujeitos à morte, nós precisamos viver a lógica do reino de Deus. O texto que nós lemos diz que estes morreram na fé sem ter obtido as promessas. Viveram em um mundo mortal. Viveram em um mundo caído. Viveram em um mundo de escuridão, inclusive sujeitos à morte. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, verso 36, ele diz: por amor a ti, somos entregues à morte todos os dias.
Por amor a ti, nós somos entregues à morte todos os dias. Sabe o que é ser entregue à morte todos os dias? É andar todos os dias nessa terra, segundo os princípios do reino de Deus. Sabe o que é morrer todos os dias? É andar nessa terra todos os dias, dando sinais do reino de Deus. É quando você pode ter lucro, é quando você pode ter vantagem, mas você acaba assumindo prejuízo. Você está morrendo todos os dias. Verso 14. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma nova pátria. Nós falamos como quem pertence a uma nova pátria. É engraçado que quando você conversa com alguém que veio de um outro estado, de um outro país, rapidamente você descobre que aquela pessoa não é daqui, sim ou não? Os nossos cariocas aqui, né? Quando começa a falar, você fala, meu irmão, você não é daqui, né? O chi puxa, né, Gi? A gente traz um sotaque da nossa pátria. A gente traz os trejeitos, a gente traz a forma, o jeito, a cultura, o modelo do lugar onde nós nascemos e fomos criados. A Bíblia fala que nós nascemos de novo, fomos feitos de novo. Então nós temos que viver neste mundo agora com os sotaques, com os trejeitos da cultura do céu. Para que alguém olhe para você e fale assim, você não é daqui. Da onde que você é? Eu sou do céu. Por que é que você fala desse jeito? Por que a sua cultura é desse jeito? Por que você faz diferente de todo mundo? Porque a minha cultura não é mais dessa terra, não é mais desse país. A minha cultura agora é do céu. Os meus trejeitos, o meu sotaque, o meu jeito de falar, o meu jeito de viver, reflete agora uma nova cultura. Eu estou aqui, mas eu não sou mais daqui. Nicodemos, quando foi ter com Jesus, lá naquela conversa, naquele diálogo que Nicodemos tem com Jesus, lá em João capítulo 3, no verso 2, Nicodemos diz assim, sabemos que tu vem de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz, se não tiver vindo dele. Nicodemos está dizendo, eu reconheço que você, Jesus, vem do céu, porque ninguém pode fazer o que você faz. O que Jesus está fazendo? Vivendo nessa terra, dando sinais do reino dos céus. A nossa oração deve ser, Senhor, eu quero viver dando sinais, até que alguém chegue e fale assim, você não é daqui. Da onde que você é? E aí é a porta aberta para você falar do Evangelho de Jesus Cristo. No livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, ele diz uma frase que diz assim, eu descobri em mim desejos que nada no mundo pode satisfazê-los. A minha conclusão foi, provavelmente eu não pertenço mais a este mundo. Se eu tenho um desejo que nada neste mundo pode satisfazer, significa que eu não pertenço mais a este mundo. Nós ansiamos por uma pátria eterna. C.S. Lewis vai dizer que quando ele voltava para casa, que ele olhava para aquelas colinas, e ele dizia assim, a impressão que eu tenho é que eu estou voltando para casa, e que de trás das colunas está o reino esperado do Senhor, o lugar para onde eu de fato devo voltar. Ele vivia ansiando voltar para a pátria eterna, ou ir para a pátria eterna. Se você está hoje aqui e nada no mundo consegue preencher o espaço do seu coração, é porque realmente você não pertence mais a este mundo. Só aquilo que é eterno, só aquilo que é de outra ordem, de outra cultura, de outra lógica, pode preencher o espaço que está no seu coração. É Jesus que tem que preencher. Quem vive para a pátria eterna sabe que a sua falta de afirmação neste mundo vem de um sentimento que nada no mundo pode preencher e que de fato o mundo não é mais o seu lugar. Pessoas que entenderam que o mundo não é mais o seu lugar. O apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 20, verso 24, ele diz assim, eu não tenho mais a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra em mim
o ministério que me foi dado, que é anunciar o evangelho da graça. Versículo 15. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. O que o autor de Hebreus está dizendo? Que Abraão saiu de uma terra e foi cumprir ou foi viver as promessas de Deus, esperando uma terra que o Senhor te mostraria. Você vai se lembrar lá em Gênesis capítulo 12, quando o Senhor disse para Abraão: sai da sua terra e da sua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação. Abraão sai da sua terra para viver as promessas de Deus. E o autor de Hebreus está dizendo que ele não se lembrava mais da sua terra. Por isso ele nunca desejou voltar. Que coisa maravilhosa! Abraão saiu da sua terra para viver as promessas de Deus e não mais desejou voltar para o lugar da onde ele saiu. Ele sabia onde Ur ficava, que foi a terra que ele saiu. A distância para ele não era uma barreira. Ele tinha todos os recursos. A vida dele em Ur era confortável. Mas ainda assim, em nenhum momento Abraão diz ter desejo de voltar a viver, a voltar a estar em Ur, a voltar para o lugar de onde o Senhor o tirou. E o próprio autor aqui de Hebreus testifica isso. Que na verdade ele não se lembrava mais de onde ele saiu. Ele não queria mais voltar para aquele lugar de onde o Senhor o havia tirado. Sabe o que Abraão nos ensina? É melhor ser peregrino no deserto debaixo da vontade de Deus do que viver confortavelmente num lugar onde o Senhor não nos quer. É melhor viver peregrino no deserto debaixo da promessa e dos propósitos do Senhor, do que ele estar em Ur, fora dos propósitos e da vontade que o Senhor tem para as nossas vidas. É melhor o deserto, com a presença do Senhor, do que estar numa cidade confortável, fora dos propósitos que o Senhor tem para mim e para a sua vida. O povo hebreu não aprendeu com Abraão, porque quando o Senhor os tirou do Egito, no primeiro enfrentamento que eles tiveram, sabe o que eles disseram para Moisés? Quem dera a gente não tivesse saído do Egito. Quem dera a gente estivesse lá no Egito, pelo menos lá a gente tinha o que comer, e a Bíblia diz que o povo desejou voltar à escravidão do Egito. Mas não foi assim com Abraão. O texto está dizendo que ele sai daquela terra e ele se esqueceu. Ele não mais desejou voltar para aquele lugar. Ele preferiu viver como peregrino para alcançar as promessas do Senhor do que viver confortavelmente em um. O que é mais interessante desse texto que nós lemos é que no verso 13 diz que eles morreram na fé sem ter obtido as promessas. Eles morreram na fé sem ter obtido as promessas. E se a gente sair e não obter as promessas? O que Abraão e os heróis da fé aqui estão nos demonstrando é que nem mesmo a busca deles era por viver ou receber as promessas que o Senhor tinha. A busca deles era por viver os propósitos que o Senhor tinha para a vida deles. Eu não sei se as promessas do Senhor vão se cumprir na minha vida, em vida. Mas eu sei que eu preciso viver os propósitos de Deus. Eles morreram sem viver as promessas, mas não abriram mão dos propósitos. Eles não experimentaram as bênçãos que o Senhor havia prometido para eles, mas eles mesmo assim não abriram mão dos propósitos. Quando eu leio esse texto, eu lembro do meu pai. Meu pai sempre orava, mesmo quando eu me desviei da igreja, ou me desviei dos caminhos do Senhor, o meu pai sempre orava e dizia que eu seria pastor. Ele sempre orava e dizia para mim que eu seria pastor. Mesmo quando eu duvidava, inclusive, da existência de Deus. E ele sempre dizia para mim que eu seria pastor. E eu lembro que um dos sonhos que eu tinha
era que no dia da minha ordenação pastoral, meu pai tivesse aqui e eu cantasse um hino que eu sempre lembro dele, que é o hino do Tiago Grulha, uma música do Tiago Grulha que fala sobre os heróis. Que os heróis choram, que eles sentem dor. E no dia da ordenação minha pastoral, meu pai já não estava mais entre nós. Meu pai já tinha partido para a glória para estar com o Senhor. E quando eu leio esse texto, eu me emociono lembrar do meu pai, porque ele morreu sem ver a promessa. Mas se meu pai não tivesse vivido o propósito, eu não estaria vivendo a promessa que o Senhor deu para ele. Talvez você não viva a promessa, mas você viver o propósito vai permitir que outros vivam a promessa que o Senhor colocou na sua vida. Então não se apegue, inclusive nas bênçãos ou nas promessas do Senhor, se apegue aos propósitos. Senhor, eu não sei se eu vou ver as promessas que o Senhor fez, mas não me permita abandonar o propósito. Não me permita abandonar a missão que o Senhor me deu. Abraão não se lembrava mais de como era Ur e não desejou mais voltar àquela terra que era uma terra evoluída, era uma terra confortável, mas ele abandona para viver os propósitos de Deus no deserto. E por que é que Abraão não volta? A resposta está aí no verso 16. Verso 16 diz assim: mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Eles não voltavam por quê? Porque aspiravam uma pátria superior. Os valores do reino de Deus é diferente dos nossos valores. Os valores do reino de Deus, as pessoas valem mais do que as coisas. Eu sei que nesse mundo que nós estamos aqui, nesse nosso Brasil, as coisas valem mais do que as pessoas. As pessoas matam e roubam pelas coisas. No reino de Deus, sempre as pessoas valem mais do que as coisas. No reino de Deus, a justiça se faz por meio do perdão. E no reino de Deus, a graça de fato é verdadeira. Nesse mundo que nós estamos aqui, nada é de graça. Nada é de graça. Até aquela expressão assim, ó, de graça até injeção na testa. Duvido que você quer tomar uma injeção na testa, mesmo de graça. Deus me livre. Deve ser uma dor miserável. Se você quiser, a gente pode te dar essa experiência ali fácil. Então, de graça até uma injeção na testa, só que não. Então, nada no mundo é de graça. Até as coisas que dizem pra gente que é de graça, não é. O pessoal fala assim, não, seu filho estuda de graça. Não é de graça, não. Pode ser na escola pública que for, não é de graça. A segurança, a saúde é de graça, não é também não. Sabia que no Brasil, 5 meses do nosso ano é só para pagar imposto? Então, de janeiro a maio, você só trabalhou para o governo. Depois de maio ali, você pode pensar em comprar alguma coisa para você. Mas de janeiro a maio, você trabalhou apenas para pagar imposto. Então, no mundo em que nada é de graça, a gente olha e diz assim, poxa. E aí, quando nos anuncia o evangelho da graça, a gente não acredita. Peraí, como assim é de graça? Como assim eu não preciso fazer nada? E aí lá em Efésios capítulo 2, no verso 8, o apóstolo Paulo diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ah, pastor, tá vendo? Não é de graça, preciso ter fé. Mas o apóstolo Paulo diz que a fé também é dom de Deus. Então nós anunciamos um reino que de fato é de graça. A graça é pela fé, e a fé é um dom de Deus que nos foi dado. Então nós somos chamados pelo Senhor para andarmos neste mundo, nesse Brasil, dando sinais de um reino superior.
fazendo a justiça de Deus. Eu estou lendo um livro que é muito bom, é um livro chamado Justiça Social, Não é Justiça Espiritual. É um livro maravilhoso, em que o autor contesta algumas teologias que dizem que a nossa vida cristã deve ser uma vida de prática da justiça social. E ele diz assim, cuidado, porque justiça social não é justiça espiritual. A justiça do reino de Deus é diferente da nossa justiça. Quando nós falamos de justiça social, nós estamos falando do cuidado com o vulnerável. Quando nós falamos da justiça de Deus, nós estamos falando de algo que nós não podemos pagar. Nós estamos falando de uma ordem de santidade, de algo que é santo. E que nós não podemos, portanto, oferecer nenhum ato de justiça a Deus, se não for pela santidade e pelos méritos de Jesus Cristo. Nós andamos neste mundo como quem olha para frente e como quem olha para cima. Quem olha para si mesmo, quem olha para o mundo caído, só vai enxergar necessidade. Se você olhar para a sua vida, talvez o que você mais vai enxergar é falta. Se você olhar para o nosso país, talvez o que você mais vai enxergar é falta e necessidade. E o nosso país é carente em muitas coisas. Mas nós somos aqueles que caminham olhando para frente e olhando para o alto. E aí a gente percebe que as necessidades deste mundo, elas são passageiras. O que o mundo precisa mesmo é de salvação e de transformação. É que a cultura do reino dos céus desça para a terra, para gerar transformação. Que começa na minha e na sua vida. Começa na minha casa e na sua casa. É em mim, é em você, é em nós. Mas mais do que isso, é através de nós. Nós somos os agentes de transformação neste mundo aqui. A Bíblia diz que o nosso Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então a presença de Deus neste mundo aqui só é possível por causa de mim, por causa de você. Deus não habita em coisas. Deus não habita em construções. Deus habita em pessoas. Então você é a presença de Deus neste mundo caído. Você é a ação de Deus neste mundo caído. Até que Jesus volte, tudo aquilo que Deus deseja fazer no nosso país passa pela nossa ação, passa pela ação da igreja. Nós somos o corpo de Jesus Cristo. Significa que todos os movimentos que Jesus deseja fazer no nosso país será através de mim, através de você. Você é a presença de Deus no mundo. Amém?